O que comer antes do treino? Existe uma refeição que seria considerada a refeição ideal antes do meu treino? Fica nesse vídeo que você vai entender tudo isso de uma vez por todas. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou lançar sobre saúde, bem-estar, estilo de vida saudável e alimentação. E curta também o vídeo que eu tenho certeza que este conteúdo vai te ajudar demais. O primeiro ponto que eu preciso que você entenda é que o rei do pré-treino sempre serão os testes. Talvez aquilo que funciona para mim não será aquilo que vai funcionar para você. E isso porque vai depender demais do horário que você treina, vai depender demais da sua digestão, vai depender do seu metabolismo do carboidrato, como o seu corpo consegue lidar com o carboidrato. Se você tem resistência à insulina, não é qualquer refeição que você consegue digerir muito bem aí para o seu treino. E também vai depender demais do horário que você vai comer e o horário que você vai treinar. Mas antes de tudo, eu preciso que você entenda que tudo que você come no seu dia, na verdade, todas as suas refeições ali, elas sempre serão determinantes para o seu rendimento e a sua performance no treino. Não é somente aquilo que você come alguns minutinhos antes, 30 minutos antes, 20 minutos antes. Não, tudo que você come no seu dia pode interferir, ainda mais se você não consegue digerir muito bem alguns alimentos e você acaba consumindo esses alimentos. Vamos supor que você comeu algum alimento ali que você não digere bem de manhã. Sim, esse alimento pode afetar o seu rendimento e a sua performance caso você treine ali à noite, porque aquele alimento ainda está no seu organismo ainda está lidando com aquele alimento. A nossa digestão e a depender ainda de como é a sua digestão, de algumas pessoas é muito mais rápida, de outras pessoas é muito mais demorada e também depende do alimento que você está entregando para o seu corpo para saber como é a sua digestão. Tudo isso vai interferir no seu rendimento. Por isso que tem gente que se sente muito pesada durante o treino, às vezes com sono, com dor de cabeça, e ela não entende, mas muitas vezes foi algo que ela comeu lá de manhã. Então, esses pontos é sempre muito importante você ficar atento, porque com o passar do tempo que você for testando algumas refeições ali antes do treino e as suas refeições durante todo o seu dia, você vai começar a perceber aquilo que funciona para você. E isso sempre vai ser libertador para você, porque muitas vezes você vê na internet uma pessoa que indica, por exemplo, comer uma fatia de pão com doce de leite antes do treino. Mas espera aí, será que isso funciona para todo mundo? Se você tem um quadro de resistência à insulina, na verdade, esse pãozinho com doce de leite pode te dar uma hipoglicemia no meio do seu treino, porque você vai estimular demais esse carboidrato vai ser absorvido muito rápido pelo seu corpo, vai dar um pico na sua glicemia, vai forçar demais o seu pâncreas para produzir uma grande quantidade de insulina. Logo após, você pode ter um quadro de hipoglicemia, desce demais o açúcar no seu sangue. No meio do treino, você tá lá bocejando, tá meio cansada, tá com sono, tá já com fome também, a barriga já tá roncando ou com a cabeça doendo. Isso é muito comum em pessoas que têm resistência à insulina. Por isso que nem tudo que é indicado na internet funciona para você. Sempre serão os testes. Vale a pena você sempre testar algumas coisas diferentes, porque pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Para mim, esse negocinho de comer um doce antes do treino não funciona de jeito nenhum. Agora, por exemplo, algumas pessoas elas já gostam de consumir uma fonte de gordura antes do treino. Mas pensa comigo, gordura, ou seja, umas castanhas ali, a gente não indica se a sua digestão for ruim. As castanhas, por exemplo, elas têm uma quantidade de carboidrato, elas têm uma quantidade de fibras, mas ela tem uma grande quantidade de gordura. As gorduras, por si só, elas já têm uma digestão muito mais difícil. É um pouco mais demorado para o nosso corpo digerir a gordura. Isso é bom porque acaba dando mais saciedade. Mas antes do treino não é interessante para qualquer pessoa. Porque se você não tem uma digestão boa para a gordura, você também vai se sentir muito pesado durante o seu treino, porque o seu corpo, lembra que o nosso corpo ele trabalha sob demanda. Se no meio do treino você antes ali comeu umas castanhas e não deu tempo do seu corpo digerir direito, no meio do treino o seu corpo ele está digerindo aquele alimento ainda e tem todo um fluxo sanguíneo envolvido no sistema digestivo. Para isso pode faltar um pouco de energia ali
durante o seu treino. Então, não é indicado que você coma algum alimento que você não consegue digerir bem e logo após vai treinar. Mas tem outras pessoas que têm a digestão muito boa e elas conseguem digerir alimentos que são fontes de gordura muito mais rápido do que outras. E essas pessoas também, às vezes, têm resistência à insulina e elas não conseguem digerir, por exemplo, uma fonte de carboidrato ali antes do treino e já aí tem um bom rendimento do treino e aí elas optam pela fonte de gordura. Essas pessoas já é uma boa opção para elas, às vezes alguns alimentos com fonte de gordura por causa do metabolismo dessa pessoa e também da digestão dela. Por isso que eu sempre falo, o rei do pré-treino são os testes. Vale a pena você testar. O que é sempre mais indicado, que é senso comum, é sempre entregarmos antes do treino uma fonte de carboidrato que vai ser rápido e vai ser rapidamente digerido e absorvido pelo nosso corpo, porque vai se transformar em energia muito rápido. Mas isso, claro, se você tem um bom metabolismo da glicose, tá? Mas se você já tem um bom metabolismo da glicose, ou se você quer testar consumir o carboidrato mais refinado, mais simples ali antes do treino, não necessariamente precisa ser um carboidrato refinado como um pão, um doce. Pode ser uma fruta, que é uma excelente fonte de carboidrato, tem uma boa quantidade de fibra, mas ela também é muito rapidamente absorvida pelo nosso corpo. A digestão dela também é muito rápida e logo ela já vai virar energia também. Vale a pena testar. Principalmente, a gente precisa sempre pensar o tempo que vai ser essa refeição pré-treino e o tempo que você vai ter ali entre o espaço da sua refeição e do treino. Se for uma média de 1 hora somente, vou consumir essa minha refeição, daqui 1 hora já vou para o treino. 30 minutos antes, entre 1 hora e 30 minutos, sempre vamos optar por um carboidrato. E eu gosto de sempre indicar uma fruta, porque na maioria das vezes a fruta ela sempre é muito bem aceita pelas pessoas. Claro que cada pessoa tem a sua fruta preferida ali. Ela é uma fonte de carboidrato onde é absorvido muito rápido pelo nosso corpo, mas também tem uma boa quantidade de fibra e também, principalmente, de nutrientes, né? Que a gente também precisa sempre pensar na nutrição. Além de ser também uma boa fonte de água. Há muitas frutas aí têm uma boa quantidade de água, o que já ajuda aí na hidratação, que também é muito importante. Então você pode testar, consumir uma fruta. Se você ainda quiser, você pode jogar um pouquinho de mel por cima. Se você quiser, você também pode colocar um pouco de aveia, porque por mais que a aveia tenha uma quantidade de fibra, não é tão grande, ela tem uma boa quantidade de carboidrato também. Pode ser uma boa opção de pré-treino para você entre 1 hora e 30 minutos antes ali do seu treino, sempre avaliando a sua digestão. Tem gente que mesmo com essa refeição, ainda no meio do treino, parece que aquela comida está voltando, que não digeriu bem. Então você já percebeu que talvez aquela comida não seja interessante para você. Ou você precisa esperar um tempo maior entre a sua refeição e o treino para dar tempo do seu corpo digerir aquele alimento. Sempre vai depender muito da sua digestão. Agora, por exemplo, se o horário, né, que você vai fazer sua refeição e o treino vai ser ali mais ou menos de 2 horas, 2 horas e meia, você já pode fazer uma refeição mais completa. Você pode, vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, que será um lanche da tarde, você vai treinar ali depois de 3 horas desse lanche da tarde, 2 horas. Você pode fazer uma refeição ali muito mais completa, onde você pode fazer um pão com ovo, você pode fazer um shake de uma proteína em pó, como por exemplo o whey protein, junto com uma fruta batida, pode colocar um pouco de aveia, algum leite da sua preferência, se você consegue tolerar bem o leite de vaca ou um leite vegetal também. E você vai fazer uma refeição completa, onde ela vai ter uma boa quantidade de carboidrato, proteína, fibra e se você também digerir bem, pode colocar também uma fonte de gordura ali, tá? Não tem problema, pode colocar um abacate, pode colocar umas oleaginosas, algumas sementes, isso sempre vai depender da sua digestão. Porque você tendo ali um lanche da tarde muito mais completo, até o tempo do seu treino já deu todo o processo digestivo para aquele alimento ser absorvido pelo seu corpo. E aí aquele alimento não vai estar mais no seu estômago. Se aquele alimento estiver no seu estômago ainda e você for treinar, pode ser que você sinta aquele alimento voltando, que não é ideal. Lembre-se sempre, precisa avaliar a sua digestibilidade para aquele alimento. Lembre-se também que na maioria das vezes esse alimento que você consumiu ali, não necessariamente ele já vai estar sendo utilizado pelo seu corpo como energia. Muitas vezes é aquilo que você comeu lá de manhã.
no seu almoço, para então você estar ser utilizado como energia ali à noite. Então varia sempre e tudo que você consome no seu dia interfere e vai ser determinante na sua energia, no seu rendimento durante o treino. Agora, por exemplo, Sara, eu quero treinar em jejum. Como que eu faço? Se eu treinar em jejum, vou perder massa magra? Pode treinar em jejum? Tem algum perigo? Se você é uma pessoa que é adepta a treinar em jejum, eu acho muito bom, principalmente para aquelas pessoas que treinam muito cedo e elas não conseguem digerir nenhum alimento de manhã, e não é regra. Você não precisa comer antes do treino. Nosso foco no treino, gente, sempre será o seu rendimento e a sua performance. Então, se um alimento antes do treino vai atrapalhar sua performance e seu rendimento, com certeza vamos procurar outras estratégias para você não precisar daquele alimento, tá? Não tem uma regra específica de que você precisa comer antes do treino. Então, se você treina em jejum e você não gosta de comer, porque às vezes você treina muito cedo e você não quer comer nada, porque senão fica voltando, o que eu indico é que na noite anterior você faça uma refeição bem completa, com uma boa quantidade de carboidrato, proteína, uma refeição ali realmente bem nutritiva, porque no outro dia aquele alimento da noite anterior, claro, dando um tempinho ali, né, comer 3 horas antes de dormir, para o seu corpo digerir o alimento e você conseguir dormir bem, porque o seu sono também vai interferir diretamente no seu rendimento do seu treino ali pela manhã. Então, você conseguindo fazer essa refeição bem feita, um bom sono de qualidade, de manhã você pode simplesmente tomar uma cafeína, você pode simplesmente tomar um cafezinho preto ou um outro pré-treino, né, no caso ali em pó, com alguma fonte de cafeína, para você treinar, mas sem necessariamente consumir algo, comer algo. E aquele alimento da noite anterior vai ser a sua fonte de energia no outro dia. Agora já tem outras pessoas que elas gostam de comer algo antes de treinar pela manhã. E aí elas não conseguem, por exemplo, digerir muito bem a fruta, elas têm a digestão muito ruim pela manhã. Com essas pessoas, a gente sempre vai optar por algo mais cozido, porque os alimentos mais cozidos, eles já passaram ali por um processo de quebra, como se fosse uma digestão, uma pré-digestão. É muito mais fácil pelo nosso organismo absorver aqueles alimentos, como por exemplo uma banana. Se você vai consumir uma banana crua e você come uma banana, por exemplo, amassada ali e cozidinha ali na panela ou no micro-ondas, o processo de digestibilidade dessa banana que já está cozida é muito mais fácil do que se você consumisse ela crua. Então, pode ser uma boa opção para aquela pessoa que tem uma digestão muito ruim pela manhã. Tá vendo como não tem regra? Você precisa entender o horário que você vai treinar, o tempo que você vai ter entre a sua refeição e ali, né, um intervalo de tempo entre o seu treino, também a sua digestão e o tal ponto se você tem resistência à insulina. Uma outra opção também é para aquelas pessoas que gostam de consumir, por exemplo, alguma coisa líquida, um shake, por exemplo, que também tem uma digestão muito mais facilitada e a gente consegue colocar nesse shake uma boa fonte de proteína que vai dar até mais saciedade para essa pessoa não ficar com fome no meio do treino. Por exemplo, 1 hora e meia antes do treino, fazer um shake de proteína, pode ser uma proteína vegetal, pode ser um whey protein também, colocar uma fruta, colocar uma aveia, um leite da sua preferência, ou colocar até mesmo um psyllium se você tem uma boa digestibilidade para a fibra, porque por si só a gordura e a fibra, a digestão delas são um pouco mais demoradas, tá? E aí por isso que a gente acaba, é muito interessante, principalmente para a saciedade, mas dependendo da digestão da pessoa, pode atrapalhar no rendimento do treino. Então, leve sempre esses pontos em consideração, comece a entender como funciona o seu corpo e faça testes. Pegue essas dicas que eu dei aqui para você de algumas refeições pré-treino e faça testes. Uma outra refeição pré-treino também, se você tem intolerância ou sensibilidade ou alergia ao glúten, a gente sempre gosta de optar também pelas bolachinhas de arroz e algumas pessoas gostam de colocar geleia sem açúcar ali por cima, já é uma outra fonte de carboidrato que vai ser muito rapidamente absorvida pelo seu corpo e vai dar energia ali durante o seu treino. Lembre-se sempre, precisa ver também, claro, o seu gosto, a sua digestão e faça testes. Pegue essas refeições que eu dei aqui como exemplo para vocês e faça teste. Se no meio do treino você percebeu sua cabeça doendo, um pouco cansada, dando muito sono, sabe assim, parecendo que o alimento está voltando, você já sabe. Ou eu preciso aumentar o meu tempo entre a refeição e o treino,
ou essa refeição aqui já não funcionou para o meu organismo, vamos testar outra coisa. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido essa questão do pré-treino. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre essa refeição pré-treino, que é, nossa, são tantas dúvidas, né? Porque a gente vê todo tipo de informação na internet solta e eu sei que vocês ficam um pouco confusos com isso. Então deixa aqui nos comentários que eu posso trazer outros vídeos para me aprofundar mais nesse assunto. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.